vamos falar hoje sobre o Kaf final ou Ra final. Bom, você tem aqui, lembra do Kaf que a gente estudou? A forma final dele, ou seja, como ele aparece no final da palavra, é assim, ok? Com um pontinho. Então, quando você vê assim, você fala que. Você faz o som do K no final dele. Quando você vê a forma final dele é essa, então quando você vê assim, você pronuncia R. Quando você vê assim, você pronuncia Ra. Ra. Ok? Essa aqui é uma forma leve de você pronunciar o Raf no final. Ok? É como se você pronunciasse bar em alemão. Bar em alemão. Ok? Aquele B-A-C-H. Então você pronuncia de uma maneira leve, sem precisar fazer uma força para pronunciar o Raf no início ou no meio da palavra. Então a gente tem aqui, vamos já começar a leitura de agora, já está na intensiva a gente, né? Ler, lecha, beshiv, techa, bechar, becha, beler, techa. Veja que quando ele está no final, isso aqui, quando ele está no final, geralmente você pronuncia, isso aqui não é o final dela, tá? Mas como está dividindo, a gente está lendo como se fosse uma palavra, então você lê de uma maneira mais leve. Levar, verra, levar, verra. Urhol, aqui a gente tem uma daquelas coisas da gramática que é porque é. Aqui você tem o A, mas você pronuncia com som de O. Toda vez que você vê essa palavrinha aqui, ó, Hol, o Raf com o Lamed, e aqui sendo um Kametz, você pronuncia Hol. É uma palavra que significa tudo, todo, todos e todas. Tá? Como se fosse all em inglês. Então, você pode perguntar, por que é assim? Porque não há uma explicação gramatical para isso. É porque a língua diz que é assim, tá? Por que chuchu se escreve com CH e não com X? Porque é assim na nossa língua. Então, da mesma forma, o hol se pronuncia assim, mas se escreve dessa maneira, pelo menos nesse caso aqui. Claro que vai ter uma explicação gramatical porque você vai colocar o A. Nesse caso não é o kametz, é um kametz hatuf, porque o som dele é O, ele é mais fraco. E dão um holen, porque a palavra mesmo é um holen, um Ozinho que você coloca aqui, mas nesse caso, nessa situação, você coloca como se fosse um kametz hatuf, ou seja, tendo um som de O. Então, você tem uvhol, meudecha, levanecha, yadecha, einecha, yevarecha. Nesse caso aqui, pessoal, a gente tem duas possibilidades. A gente pode pronunciar como se fosse um som só, yevarecha, que aí no caso seria do hebraico moderno, mas a gente pode pronunciar também yevarechecha. Por quê? Porque a letra que tem o Shivá, que é o Raf, ela também está aqui, embora na sua forma final. Então lembra quando eu falei de Hallelujah, que quando você tem o Shivá, o Lamed com o Shivá, e logo em seguida você tem a mesma letra, você pronuncia o som do Shivá. Então nesse caso você pode pronunciar também yevarechecha, ou se for no hebraico moderno, yevarecha, ok? Tanto faz. Yevarech, ler, ter, avicha, avir, imecha, imer, arer, areca. Aqui é um ponto interessante, ó, porque por enquanto a gente só estava lendo ha, 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 que era a forma final do Raf no final, que era a forma final do Raf. Nesse caso, você tem essa formazinha aqui, né, tá vendo? Mas você tem um pontinho, que é o Gdagesh dele. Então aqui você pronuncia com o som do Kaf e não do Raf. Então, areca, odeca, mimeca. Ok? Muito bem, vamos para a leitura. Para nossa leitura, eu não vou traduzir para a gente poupar tempo, mas aí você pode, já sabendo o inglês aqui, você pode ver o que significa cada palavra, ok? Então vamos lá. Baruch hu uvarur shemo. Baruch atah Adonai. Lembrando a forma abreviada de Deus, Adonai. Eloheinu melech haolam, shelo asani aved.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Ozer Israel bigvurah. Veja que aqui eu estou fazendo melech haolam. Como eu estou falando rápido, então o som do Raf meio que se junta com o Re e fica melech haolam, ok? Mas se você for falar pausadamente, claro que você tem que fazer o som de cada um. Melech haolam. Aqui, por ser um Raf final, você não precisa falar com muita intensidade. Pode falar de uma maneira mais suave, melech, ok? Como em bar, do alemão. Adonai melech, Adonai malach. Adonai imloch leolam vaed. Eliatah veodeka. Elohai aromimeka. Veja que aqui você tem o dagesh, tá vendo? No kaf. Esse aqui é um kaf, não é um raf, porque ele tem um pontinho, além da vogal A, ele tem um pontinho. E aqui é um shiva audível, porque a gente está pronunciando, porque a gente tem a mesma letra logo em seguida. A gente poderia falar aromecha, perdão. A gente poderia falar aromeca, e aí seria não teria muita diferença, mas a maneira como os rabis geralmente pronunciam é a maneira que eu estou ensinando para vocês. Que quando você tem uma letra com shiva e a mesma letra logo em seguida, você pronuncia esse som. Então fica aromemeca. V'chol banair limudei Adonai, verav shelom banair. Kabed et avicha et imecha. Honre seu pai e sua mãe. Isso aí, pessoal.